Olá, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Aqui é Mauro Oliveira, especialista na área de RP. Estamos aqui em parceria com a MSI em mais uma live da série O Básico Se Feito é Bom. E hoje o nosso tema é sobre gestão de estoques. Nossa live vai ter mais ou menos uns 50 minutos de duração e mais um tempo livre no final para debate. Peço a todos que mantenham seus fones e vídeos fechados nesse meio tempo, né? E, eventualmente, no meio do caminho, vou pedir para interagirem comigo, para ver se está andando tudo bem ou não. Ok? Deixem também qualquer mensagem no chat que no final vamos analisar, certo? Hoje o tema é o básico, se feito é bom, gestão de estoques. Vamos a eles. Vou compartilhar uma tela com vocês. Estão vendo a tela? Sim, parecendo. Uhum. Beleza. O básico, se feito é bom, gestão de estoques, 22/11. Estoque equilibra, mas vicia. É uma frase antiga sobre estoque que tem tudo a ver com a realidade, né? A função do estoque é equilibrar oferta e demanda. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um desequilíbrio nisso, os gestores ficam viciados em ter estoques. E isso não é bom. A nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a visão geral de gestão de estoques. Depois, vamos falar sobre classificações dos estoques. Depois, tipos de estoque em relação à posse. Tipos de estoque em relação à gestão. Política de estoque. Gestão de estoque por data de ressuprimento. E gestão de estoque por ponto de ressuprimento. Quero ressaltar aqui um ponto importante. Nós vamos comentar sobre gestão de estoques numa visão prática. Eventualmente, não vamos usar plenamente todos os conceitos de gestão de estoques que não são vistos da mesma forma no mundo prático. Então, essas separações que eu fiz aqui, em literaturas, você pode encontrar temas um pouco diferentes, uma abordagem um pouco diferente do que a gente vai fazer aqui, porque o nosso foco é prático, ok? E não necessariamente seguindo a literatura como ela deve ser. Eu preferi fazer assim para que todos pudessem ter uma visão já direcionada para o seu dia a dia, né? Sem ter que sem solicitar para isso uma ação de aprendizado um pouco mais aprofundado, ok? Visão geral sobre gestão de estoques. Estoque refere-se à quantidade de tudo que é relevante para um agente econômico. Nota que eu botei agente econômico aqui e não uma empresa. Eu tenho estoque na área militar, certo? E não é uma empresa exatamente. No governo, tem uma série de estoques envolvidos ali, também na área de governo. Eu tenho situações de estoques que não são exatamente direcionados para produtos acabados, nem por uma produção, nem por uma entrega direta. Eu posso ter um estoque de reagentes para fazer análise química, né, durante um processo produtivo. Eu não estou entregando esse reagente para ninguém, mas ele é um estoque que também me serve. Eu posso ter estoque de estopa, de pano, para uma área, por exemplo, de usinagem, para fazer limpezas na máquina. E sem essas limpezas não conseguiria operacionalizar, e eu tenho que ter o consumo dessa estopa, desse pano, eu tenho que ter a compra dessa estopa, desse pano, e saber quando vai faltar ou não. Porque se não tiver essa estopa, vai atrapalhar bastante a produção. Então, estoque é de tudo que é relevante. Um banco, por exemplo, o dinheiro é estoque para ele. O banco tem essa vertente também. Ele não pode usar todo o dinheiro dele para uma operação de risco, por exemplo. Ele tem que guardar dinheiro, tem que distribuir dinheiro em caixas eletrônicos. Dinheiro para ele é um estoque que ele tem que administrar, inclusive com tipos de notas diferentes e tipos de moedas também. Então, estoque refere-se à quantidade de tudo que é relevante para um negócio, para um agente econômico.
A função do estoque é equilibrar a oferta e a demanda de itens. Numa visão ideal, né, quando alguém compra alguma coisa, nós deveríamos poder entregar essa alguma coisa naquele determinado momento. Quando você compra um e-book, né, você recebe um arquivo digital na hora. Então, ele não tem nenhum estoque envolvido de arquivos digitais? Não, ele tem um direito de distribuir isso. Mas ele não tem esse estoque do arquivo digital que você está falando, está comprando. Então, a oferta que foi feita de arquivo digital é entregue junto com a demanda. Mas não dá para fazer isso com banana. Banana você tem que plantar, colher, limpar, separar, embalar, transportar, colocar na gôndola para vender, alguém comprar essa banana e levar. Então, o tempo entre a demanda dessa banana e a possibilidade da oferta tem uma lacuna aqui que o estoque vai equilibrar isso. Então, essa é a função do estoque, promover equilíbrio entre oferta e demanda de itens. Ter muito ou pouco estoque pode gerar prejuízos e riscos. Ter muito estoque pode gerar muito dinheiro parado. Eu posso, dependendo do tipo de estoque, se ele é um estoque de produtos perecíveis, por exemplo, né, a não circulação desse estoque pode gerar prejuízos ainda maiores de perdas de materiais. Ter pouco estoque pode gerar o risco de eu não conseguir vender na operação, não entregar numa operação, ter quebra de estoque, né? Então, o balanceamento da quantidade de estoque por item é de fundamental importância para a gestão de estoque e faz parte do grande objetivo da gestão de estoques. Existem várias técnicas de gestão de estoques e várias visões de estoques nas operações dos agentes econômicos. Muitas, né? E só vamos falar de algumas poucas técnicas aqui. Nós não vamos entrar a fundo em técnicas mais avançadas, mas é importante que vocês saibam que existem muitas técnicas envolvidas aqui. E às vezes são técnicas direcionadas para segmentos ou apenas funcionalidades específicas. Na área de manutenção, por exemplo, é uma área que existe técnicas de gestão de estoque específicas para ela, né? Bem específicas para manutenção. Tá ok? Mas, de uma maneira em geral, algumas poucas técnicas já são suficientes para entendimento de gestão de estoques. E nós vamos focar nessas poucas técnicas. Mas é importante que vocês saibam que existem outras técnicas e às vezes são direcionadas para áreas ou segmentos específicos. Os estoques podem ser trabalhados no aspecto físico, gerencial e contábil. Muitas das vezes nós falamos sobre físico de uma maneira muito intensa, gerencial de uma maneira não tão intensa assim, e às vezes esquecemos do contábil, que também tem um impacto grande na gestão do negócio. Então, tudo que nós pensarmos sobre gestão de estoques, temos que pensar nessas três formas: no físico, gerencial e contábil. Legal? Dúvidas por aqui? Sejam bem-vindos, Vanessa, Hector. Dúvidas por aqui até agora? Posso ir em frente? Manda bala, mano. Tá tudo bem até agora, hein? Tudo bem. Então, aqui vocês já entenderam que dinheiro é um estoque do banco também. Então, também serve. Então, beleza. Classificação dos estoques. Ressaltando de novo para vocês, estamos falando de uma visão prática, não necessariamente de uma visão que a literatura vai seguir, porque tem várias classificações diferentes de estoques, várias formas de tipologias de estoques, né? Então, estou pegando uma visão prática da coisa. Vamos lá. Estoque de matérias-primas. É tudo que você tem para produzir alguma coisa, aplicar em alguma coisa, entregar alguma coisa. Estoques de semi-acabados. É tudo que você está usando para um processo produtivo e, na realidade, você tem dois caminhos diferentes aqui. Você pode ter um semi-acabado em processo ou um semi-acabado como item produzido.
Exemplo disso, eu posso ter uma maceração de um remédio que ele está sendo produzido e demora 60 dias para fazer essa maceração. Ele fica dentro de um tanque cerâmico por 60 dias macerando ali, né? Quando você vai gerenciar esse estoque, ele é um produto semi-acabado que ainda não virou um item produzido, ainda não está pronto para entrega, né? Mesmo ele não sendo ainda um produto final, não está pronto para entrega, está em processamento e que você tem que considerar na sua gestão. Você tem que contabilizar isso, que você está com um tanque de maceração de remédios ali, né? Que vai demorar 30 dias, 45 dias ali de operação. E isso tem que contar na sua gestão de estoques. Da mesma forma que você pode ter um item produzido de semi-acabado, seja um líquido, um pequeno frasco que vai entrar dentro de um kit, por exemplo, né? Um kit que você entrega, ele é um item produzido e que você não vende ele diretamente, né? Nem usa para uma venda direta, uma aplicação, ele pode ser usado para produzir outros produtos e que você tem que gerenciar esse estoque também. Então, ele é um estoque de semi-acabado aqui. E a terceira classificação é de produtos acabados. Entenda uma coisa: um semi-acabado e um produto acabado, em algumas situações, podem se confundir. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso ter um produto acabado como presunto, eu posso vender o pão, eu posso vender a manteiga. Mas quando eu abro um pacote de manteiga, abro um pacote de pão, corto e fatio o presunto e transformo isso tudo num sanduíche, esses produtos acabados que estavam sendo vendidos passou a ser um item que vai compor um produto de entrega que você vai vender de alguma forma esse sanduíche ou vai consumir esse sanduíche na sua operação, entregando para os seus funcionários, por exemplo. E você vai dar baixa de estoque disso. Agora, eu posso ter um produto que é um vinho, azeitonas e, sei lá, uvas passas, um pacote de uvas passas, que eu vou fazer um kit e vou vender. Mas se eu não vender esse kit, eu posso separar esse pacote e botar esses três para vender separadamente de novo. Eles são produtos acabados que gerou outro produto acabado. Já aquele pão, manteiga e presunto passaram a ser semi-acabados que foram compor um produto que você não volta ele a ser um semi-acabado, não volta a ser um produto de novo. Se você quiser tirar o pão, a manteiga e o presunto e voltar para a embalagem original. Então, essa separação de matéria-prima, semi-acabado e produto acabado tem a ver com a aplicação do item que você está usando ali ou gerenciando ali. E essa aplicação pode ter alguma dinâmica de mudança, principalmente nesses pontos que eu comentei agora. Legal, pessoal? Dúvidas? Mauro, Pessoal? tem algum momento que um semi-acabado pode voltar a ser voltar ao estoque para ser vendido separadamente ou não? É semi-acabado, ele sempre vai servir só para montar um acabado. Na realidade, você tem situações, às vezes, que acontecem isso. Uhum, Você pode ter, por exemplo, uma indústria química que tenha um álcool 70 que vai usar para uma produção de um produto e uhum, ele também pode embalar esse álcool 70 e vender. uhum. Eles são ambos semi-acabados para produzir alguma coisa, ou pode até consumir ele no final, né? Entendi. Mas Uhum, voltar ele é muito difícil. Quando você volta algum produto, né? É muito difícil. O que é comum é quando você tem um produto acabado com problemas de embalagem, por exemplo, e você vai fazer um transbordo desse volume e vai virar um semi-acabado, só o líquido, por exemplo, desse produto. Isso uhum, acontece bastante. Você teve um retorno do estoque, né? Que você tirou o produto acabado e virou os semi-acabados. uhum. Entendeu? Ou Entendi. matéria-prima até, dependendo do que seja que esteja dentro daquele produto. Entendi. Então essa classificação tem uma dinâmica que vai depender da operação que você estiver fazendo. Não é uma Hum, situação estática.
Uhum. Ok? Ok, Essa é a ideia que eu queria passar para vocês aqui. entendi. Legal, pessoal? Posso Legal. evoluir? Pode. Manda bala. Beleza. Vamos lá. Tipos de estoque em relação à posse. Lembrando, nas literaturas que vocês vão encontrar, não está separado assim. Eu estou colocando de uma forma prática, tá bem, pessoal? Porque senão a gente teria que falar da literatura e depois da prática. Eu acho que a gente tem que focar na prática. Em relação à posse, você tem um estoque que é próprio seu. Ok? É seu. Você comprou, está ali dentro, ou você gerou esse produto dali dentro, ele é seu. Legal? Tanto fisicamente, como gerencialmente, como contabilmente. Você também tem um estoque consignado, que fisicamente está contigo. Vamos dizer que o estoque seja consignado na tua casa. Fisicamente está contigo. Gerencialmente, está contigo e com o fornecedor. Contabilmente, está com o fornecedor ainda. Ele não é seu ainda contabilmente. Exceto quando você fizer uma aquisição dele ou der uma baixa direcionada. Legal? E você pode ter um estoque de terceiros, seja terceiros no seu poder ou estoque seu em terceiros. Então você faz o contrário do consignado, só que dessa vez é uma aplicação em uma mudança para produto acabado. Exemplo disso, eu vou pegar um produto que eu vou separar uma matéria-prima e duas embalagens diferentes. Eu vou mandar 5 matérias-primas diferentes, duas embalagens, e eu quero que uma fábrica terceirista produza algo para mim e me devolva. Certo? Então ele vai pegar essas 5 matérias-primas dentro de uma fórmula que eu passei para eles e vai misturar alguma coisa, vai envasar em alguma coisa, embalar essa alguma coisa e me devolver. Esse estoque que eu mandei para eles está na posse do fornecedor, por exemplo, do terceirista, né? Ele está também gerencialmente tanto contigo quanto no terceirista. E contabilmente está nos dois casos também. Contabilmente, esse material ainda é seu, que você deixou em posse de terceiros, né? Mas que ele também tem obrigações fiscais em relação a isso. Então, esse estoque tem que ser gerenciado nesses três aspectos dessa forma. Legal, pessoal? Viram a diferença dos três? Alguma dúvida? Vamos lá? Posso ir em É, frente ou não? legal, legal. Pode ir em frente. Tá Conseguiram ver a diferença, né? Uhum, sim. Beleza. Estoques em relação à gestão, pontos mais comuns. Legal? A gente vai separar aqui em alguns pontos diferentes, tá bom? Vamos ser 3 lâminas até. Gestão, pontos mais comuns. Quais são os pontos mais comuns do tipo de estoque? Estoque mínimo. O estoque mínimo é uma definição que você faz de mínimo de produto para uma determinada operação. De acordo com a operação, você pode ter um estoque mínimo de zero, dependendo da operação que você queira. Mas, por exemplo, numa operação de varejo, eu tenho que ter produto na estande ali, na gôndola. Né? Então, eu tenho que determinar um estoque mínimo na gôndola para que possa operacionalizar, por exemplo. Ok? Eu não quero que tenha menos do que isso na gôndola para que o meu cliente possa vir comprar. Eu não quero ter menos do que uma determinada quantidade de álcool dentro de um hospital. Né? Eu não quero ter menos do que isso dentro de um hospital, desse álcool de limpeza. Eu não quero ter menos do que uma quantidade de seringas dentro de um hospital. Então, eu tenho uma definição de estoque mínimo para isso. Tá? Tudo que nós vamos falar agora de estoques e definições de quantidades, né, você encontra em cálculos de primeiro grau para fazer isso. Né? Então, cálculos de primeiro grau, sem necessidade de grandes avanços em cálculos,
você consegue calcular um estoque mínimo, né, de uma operação. Mauro, eu vi cálculos aqui usando derivadas integrais para fazer gestão de estoques. Existe. Existem operações mais complexas, existem formas de calcular operações que são bem mais avançadas e que têm muitas variáveis envolvidas. Mas, em linhas gerais, um cálculo de primeiro grau sobre estoque mínimo funciona. E falando um pouco de estatística envolvida nisso, né? Normalmente, em 4 ciclos de operação, e esse ciclo pode ser em relação a reposições de estoques, um sistema deveria ter condições de calcular esses pontos envolvidos. Então, você pode colocar manualmente ou uma previsão, e de acordo com a movimentação de que vai ocorrendo nas operações, né, o estoque deveria ser recalculado em cima de visões estatísticas. Isso é uma coisa que está sendo colocada, e dependendo da operação, pode ter uma visão um pouco maior ou menor disso. Mas, normalmente, 4 ciclos costuma ser o suficiente para começar a ser um cálculo via sistema desses pontos que nós vamos começar agora. Tá? Estoque mínimo tem sua fórmula, seu cálculo de fazer, e ele tem esse objetivo, o mínimo que eu quero ter dentro de uma operação. Estoque máximo é o estoque que eu vou projetar, que eu quero ter, né? Em relação ao mínimo, ele tem uma visão entre o mínimo e uma quantidade de ressuprimento que você vai ter desse estoque. Então, você determina o estoque máximo envolvido. É o máximo que eu aceito de empatar dinheiro aqui e manter esse estoque operando. Também são cálculos que você faz. Você não tira isso da sua cabeça. Inicialmente, você pode botar uma projeção, mas são cálculos que são feitos. Ok? Ponto de ressuprimento. É um ponto dentro do seu estoque, onde, quando chegar nesse ponto, você tem que emitir uma ordem de compra ou fazer uma ordem de produção para ressuprir aquele ponto na operação. Então, você tem um lead time de entrega do fornecedor, ou uma expectativa razoável de produção, visto um planejamento total de produção para ressuprir, né? E lead time, e uma quantidade para ser feita esse suprimento, que é o lote de ressuprimento. Então, o meu lote ideal para ressuprir aquele determinado item, né, vai acontecer quando chegar a esse ponto do estoque. Isso é uma forma de calcular. Tudo isso são cálculos. São fórmulas de primeiro grau que você consegue gerenciar a sua operação. Ok? Mas para isso você tem que ter informações adequadas, informações válidas nessa operação. Tem que gerar a ordem de compra, ordem de produção quando for uma fábrica, tem que ter demandas quando for ordem de serviços, né? Tem que ter baixas de PDV quando for vendas, quando for varejo, tem que ter baixa de estoque quando for no hospital, né? Então, tudo isso tem que ser calculado dentro do sistema. Legal, pessoal? Até agora, tudo bem? Dúvidas? Legal, legal, interessante. E cada, eu acredito que cada, lógico, né? Cada, às vezes dentro até do mesmo ramo, mas cada negócio vai ter aí necessidades distintas, né? De estoque mínimo e máximo, por exemplo. Isso, a gente vai falar Então, da política de estoque. Essa aham, política vai determinar alguns fatores. uhum, Entendeu? Você vai legal, determinar políticas para isso. uhum, legal, Legal? legal. Nenhuma dúvida aí, Hector? Vanessa? Nada? Oi, Mauro, é que a gente está num atendimento aqui hoje e não estamos conseguindo passar as dúvidas. Tá legal. A gente pode passar tudo no final, não tem problema, tá bom? Beleza. Fica tranquilo. Então vamos lá. Evoluindo um pouco mais, outros pontos relevantes e tipos de estoque e gestão. Lembrando, na literatura está um pouco diferente isso. Tá? Estoque de segurança. Tem uma briga homérica. Não tem momento que eu não brigue com as pessoas quando eu falo a diferença entre estoque de segurança e estoque mínimo. Gente, é diferente.
Na última lâmina da nossa apresentação, eu vou explicar bem essa diferença visualmente para vocês, mas é diferente. Tá? Estoque de segurança é uma margem que você tem, um cálculo que você faz para diminuir o seu risco de ruptura, de quebra de estoque. Ok? Ele é para evitar problemas de variação de oferta e variação de demanda. É bem diferente do estoque mínimo. De acordo com o seu grau de risco, você vai calcular o seu estoque de segurança. Também é um cálculo bem efetivo de primeiro grau que funciona. Ok? Estoque potencial, o que é isso? Num determinado momento que eu tive um ponto de ressuprimento ou uma ação de ressuprimento, vocês vão ver que nem sempre é só o ponto de ressuprimento que acontece. Você vai subir esse estoque como estoque potencial, que é tudo aquilo que você tem definido na tua operação e aquilo que você já empenhou no futuro, com produção ou compra. Então, eu tenho, por exemplo, 100 unidades de um determinado item, mas eu já comprei 1.000. Então, meu estoque potencial é 1.100. Essa compra ainda não chegou, mas eu já tenho potencialmente essa chegada. Então, meu estoque potencial é 1.100. Você já empenhou financeiramente uma ação que você vai fazer quando esse estoque chegar, ou da maneira que você negociou essa compra, por exemplo, é esse estoque. Então, você já tem potencialmente 1.100 unidades. Legal? Estoque em trânsito. Imagina, tem muitos negócios que estoque em trânsito é de fundamental importância. Uma distribuidora de água. Quanto tem de água dentro dos dutos? Só em trânsito para ela, não que saiu da unidade de processamento de água, mas quanto tem de água dentro dos dutos para ela? Quanto tem de uma grande varejista de estoque em trânsito nos caminhões? Muita coisa, muita coisa. E você tem que gerenciar esse estoque em trânsito, que pode estar disponível ou não estar disponível, já está empenhado para alguma situação, mas esse estoque é seu. Que você não tem ainda certeza que ele vai ser entregue ou não. Não tem a certeza se seu estoque se o caminhão vai ser roubado ou não. Se o duto de água vai vazar ou não. Né? Então, esse estoque em trânsito ainda é seu. Né? Então, esse estoque você tem que gerenciar também. E tem alguns negócios que o gerenciamento de estoque em trânsito é de grande importância. Legal? Estoque em processo. Aqueles dois que nós falamos de semi-acabados, onde eu tenho itens em processo envolvidos. E eu posso ter um estoque em processo que é de matéria-prima ou de semi-acabados. Eu posso até ter um estoque em processo de produto acabado que está sendo revisto, por exemplo, ou que ainda não foi transportado. Tá? E quando você gerencia um determinado estoque, você pode ter dificuldade de logística para transporte disso, e você tem que gerenciar todos os tipos de estoque naquele processo em questão. Numa plataforma de petróleo no meio do mar, por exemplo. Né? A logística é um pouco mais complicada ali. Então, o estoque em processo pode ter vários tipos de estoques, várias classificações de estoques, de vários itens diferentes, convivendo com o processo. Legal, pessoal? Dúvidas aqui? Não, tá tranquilo. Legal. Tá tranquilo? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Outros pontos necessários para avaliarmos sobre estoque. Estoque de variação. Tá? Eu estou com medo de falar com vocês de estoque incerto, porque existe um conceito de estoque incerto que não tem nada a ver com essa de variação, tá? Mas algumas pessoas no mercado chamam de estoque incerto aqui. Estoque incerto é uma técnica de gestão de estoques que você usa em
em manutenção, reparo e operação. Pessoal de manutenção em geral, né? Você usa esse conceito de estoque incerto, né? Uma técnica envolvida para fazer gerenciamento de peças caras de manutenção, né? A incerteza de uso, né? E o risco que você vai ver. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Estoque de variação são produtos que se perdem com o tempo e que você tem que levar em consideração essa perda de estoque ou ganha-se com o tempo, né? Então, essa variação de estoque que você pode ter de um produto que é gasoso e você perde naturalmente esse gás, né? Ou higroscópico, que você ganha massa com o tempo, ou organicamente ele ganha também, né? Exemplo disso, existe, eu acho que um tipo de algodão que quando você passa um tempo ele vai absorvendo água, então o peso do algodão aumenta com o tempo. Então, se você tinha 100 quilos de algodão, amanhã pode ter 100 quilos,2, porque aumentou porque ele é higroscópico e absorveu água, por exemplo. Você teve uma variação de estoques nesse sentido, né? Da mesma forma que você tem situações também com lactobacilos, né? Produção de produtos de leite. Em alguns casos, você tem um aumento, né? Um processamento biológico envolvido. Então, o estoque que você tinha de 1 quilo passou a ser 1,1 kg, né? Com alguns que são processados com o tempo. Queijos que mofam, mudam um peso, né? E aí o gás também você perde ali. E tudo isso você tem que gerenciar de acordo com o tipo de negócio envolvido. Estoque em análise. Você pode ter um estoque que é seu, mas não está disponível ainda, né? Você tem um estoque em análise que você vai demorar 21 dias para fazer a análise microbiológica dele, para fazer uma cultura dele. Ele é seu, mas para sua operação, ele não está disponível. E você tem que gerenciar esse estoque em análise. E saber até quando essas análises vão ocorrer, vão estar disponíveis ou não. Pode ser que tenha algum problema e que você tenha que devolver esse estoque ou destruir esse estoque. Estoque para reparos. Eventualmente, que operações que você tenham assistência técnica de alguma forma, você pode ter materiais, máquinas, equipamentos, qualquer coisa do gênero, que você recebe de volta numa logística reversa e ele vai ter que fazer algum reparo envolvido. Ele é um produto acabado que você vai fazer determinados reparos nele, né? Então, esse estoque está para reparos, ele não está disponível ainda. E não necessariamente ele vai ter o mesmo fim de um produto acabado novo. Dependendo da sua operação, se você, por exemplo, for uma empresa de assistência técnica, o seu principal estoque pode ser estoque para reparos. E você tem que gerenciar o número de série disso, o status que está esse material, né? Dependendo do seu negócio, esse tipo de estoque é importante para você. Ok? Estoque de resíduos. Existem negócios que criam subprodutos ou criam resíduos que podem ser aproveitados ou descartados. Mas tudo isso precisa ser gerenciado. Inclusive, se for descartado, para você ver um lote que você tem de resíduos a serem descartados, para contratar a empresa e fazer um caminhão, por exemplo, buscar esse resíduo. Se você não gerenciar isso dentro do seu sistema, não colocar isso dentro da sua operação do seu RP, como é que você vai contratar um caminhão para fazer isso? No olho? Existem estoques que você gerencia visualmente. Existe operação que você coloca gestão visual no estoque. E funciona. Para quem não tem muito recurso, isso funciona em alguns casos, né? Mas a grande maioria não. Você precisa de uma operação mais controlada. E os resíduos, às vezes, são vendidos, às vezes precisa fechar uma logística para descarte, tem custos envolvidos.
Às vezes você tem que tomar um cuidado enorme de segurança do trabalho, ter uma operação enorme envolvida para qualquer movimentação, né? Estão fazendo agora uma operação exclusiva só de resíduos radioativos para ativar fontes novas de energia elétrica. O estoque deles é de resíduo radioativo, não é nem de material radioativo, é só o lixo radioativo, né? Imagina você ter que administrar isso, né? Tem que controlar esses resíduos, que não nasceu necessariamente, né, de um produto acabado, mas que você precisa controlar. Então tem que criar itens para isso. Ok? Estoque de refúgio, né? Então, diferente do resíduo, o refúgio que você teve foram de produtos que você tentou produzir, mas que tiveram problemas. Isso aí não é exatamente um resíduo que você está fazendo, você está refugando produtos. E, às vezes, dependendo do negócio, são toneladas perdidas. São milhares de produtos. Eu já peguei uma operação com milhões de produtos refugados. Milhões. Estava tudo no estoque quando eu cheguei. Milhões de produtos refugados que nós tivemos que fazer uma operação de guerra para gerenciar isso e modificar todo o produto e reaproveitamento. Depois se transformou em resíduos, uma parte, outros reaproveitamos e vida que segue. Ok? Então, esse estoque tem que ser gerenciado. Até contabilmente gerenciado. Não só fisicamente, gerencialmente, como contabilmente também. Então, o RP tem que ter essa capacidade de fazer isso. E você também pode ter estoque de aplicação restrita, né? Exemplo disso, se você tem um produto à base de gordura, e essa gordura ficou, com o tempo, ela ficou amarela, escura, você não pode aplicar essa gordura num produto com frasco transparente, só com frasco opaco, por exemplo. Então, você restringe a aplicação disso. Ela é a mesma gordura, ela está funcionando adequadamente como gordura, mas não pode ser aplicada em todos os lugares. Operações que têm essa característica, o RP tem que ter a capacidade de fazer restrições desse gênero na sua gestão de estoques. Legal, pessoal? Dúvidas aqui? Legal, legal. Tranquilo. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, então vamos em frente. Ih, rapaz, o último ficou sem mexer aqui. Política de estoque. Foco. Quanto risco eu aceito ter nas minhas operações decorrentes de falta ou excesso de estoque? A política de estoque é para isso. É para definir isso. Quanto risco eu aceito, né? De ter falta ou excesso de estoque. É aqui que você define isso. O principal fator da política de estoque é a cobertura de estoque. O que é isso? Com base naquilo que eu prevejo gastar de alguma coisa, quanto eu vou cobrir dela. Também é cálculo. Uma fórmula de primeiro grau para fazer isso. Mauro, tem fórmulas avançadas? Existem fórmulas avançadas. Eu preciso? Não necessariamente. Cálculos básicos de cobertura de estoque já são mais que suficientes. Okay? Esse é o fator principal da política de estoque, né? É a cobertura de estoque. A cobertura de estoque vai ditar muita coisa disso. Um instrumento usado para você definir parâmetros para uma cobertura de estoque é a curva ABC. O que é isso? O que é uma curva ABC? A curva ABC é uma classificação que você faz dos itens, seja ele em valor físico, valor financeiro ou volume movimentado, né, em unidade ou em volume físico movimentado, que você dita o seguinte: olha, esses produtos aqui são 70%, por exemplo, de tudo que eu gasto. Vamos dizer que é de dinheiro envolvido.
esse aqui eu vou chamar, esse grupo dos 70%, eu vou chamar ele de A. Esse grupo que eu tenho de 20%, eu vou chamar ele de B, ou 25%, vou chamar ele de B. E esse grupo aqui, que eu somando tudo, deu 5, 10%, eu vou chamar ele de C. Então, para uma curva ABC, eu vou ter parâmetros específicos para gerar a minha cobertura de estoque que são diferentes. Aquele que eu gasto muito dinheiro, eu posso ter uma cobertura de estoque menor. E eu quero ter muito cuidado com isso para não embarcar muito dinheiro envolvido. Quando eu tenho uma função B, eu posso ter uma cobertura de estoque um pouco maior. E um C, eu posso nem me preocupar com isso e deixar um estoque em excesso, porque ele não impacta financeiramente na minha operação. Mesmo às vezes ele tendo um volume muito alto. Eventualmente, você tem que determinar políticas de estoque de ABC por volume físico, porque não tem espaço suficiente para armazenagem. Então, no sistema, né, ter uma curva ABC por valor monetário, volume projetado em termos de unidade, ou volume físico em termos de espaço, quanto ele utiliza de espaço de armazenagem, são 3 recursos que valem a pena. E esses 3 pontos diferentes, você gera regras para fazer a cobertura de estoque. E combinado com essas regras, você tem também a criticidade 1, 2, 3, que é outro instrumento para isso. Eu posso ter um item A que tem uma criticidade muito alta. Ele é muito crítico. Se ele faltar, minha produção toda para. Se ele faltar, eu não consigo vender na minha distribuidora. Se ele faltar, o meu hospital para. Né? Ele é caro e é crítico. Ou posso ter um item que é caro e não tem criticidade nenhuma. Né? Nenhuma para ele. Se ele faltar, não vai me fazer nem muita diferença. Eu também posso repor ele rapidamente, por exemplo. Ele é fácil reposição. Se eu pedir esse item A agora, daqui a meia hora vai estar aqui no meu estoque. Daqui a 1 hora eu vou ter ele aqui de novo. Ele é de fácil reposição para mim. Né? Então, ele pode ser um item 3. Ele pode ser a curva ABC A, mas na criticidade ele é 3. E essa criticidade 1, 2, 3, também você pode definir se 1 é mais crítico ou 3 é mais crítico. É uma regra que você coloca dentro do sistema. Ok? Então, esse é um instrumento também usado que você compõe junto com a curva ABC, ou às vezes separadamente, só a criticidade 1, 2, 3, para você definir regras de cobertura de estoque. Da mesma forma, você tem um instrumento de alinhamento de estoque, que é de balanceamento de estoque. Por que isso? Aí temos que ir um pouco além e relembrar a outra live que fizemos sobre cadastro de itens. Eu posso ter itens alternativos e substitutivos que podem ser usados numa estrutura, por exemplo. Eu posso ter um parafuso, que ele é exclusivo, né, que vai entrar em todos os pontos. Mas eu posso ter um parafuso que pode substituí-lo na máquina 5, na máquina 7, na máquina 10. Ou eu posso ter um parafuso que pode substituí-lo em qualquer lugar. Tá? Então, eu tenho que balancear o meu estoque de tal forma que as entregas possam ser viáveis. Então, se eu tenho uma máquina que eu preciso daquele parafuso, ela não pode sair sem ele. E se eu tenho tudo dessa máquina, mas não tenho esse parafuso, a minha entrega está desbalanceada. Meu estoque está desbalanceado. Então, recursos para analisar projeções de venda, projeções de produção, né, que você possa ter, projeções de entrega de alguma forma que você possa ter. E o quanto de estoque você tem e o que está desbalanceado para as entregas é de extremo valor para os sistemas conseguirem entregar isso. É uma ferramenta interessante e necessária para muitos negócios. Necessária para isso. Legal, pessoal? Dúvidas aqui?
Dívidas? Estão por aqui? Tranquilo. Tranquilo. Sem dúvida. Tem dúvida? Por É um enquanto, sim. problema, hein? Por enquanto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Estou apavorado com isso. Estou apavorado. Ou estou chovendo muito no molhado com vocês, né? Então, beleza. Evoluindo um pouco mais na política de estoque. Eu tenho a medição do giro de estoque. O que é isso? O que é esse giro de estoque? Com base num determinado período, que eu tenho uma determinada demanda, quantas vezes eu consumi essa demanda no período? Eu tive, por exemplo, um consumo total de 4 vezes tudo que eu precisava naquele ano, né? Das entregas que eu fiz. Então, o giro de estoque está dizendo quanto eu peguei e girei toda a necessidade de estoque de um determinado item, de um determinado período. Eu coloquei ano aqui, mas dependendo do tipo de negócio, não tem nada a ver com ano. Você pode ter um mês, uma quinzena, uma semana. Tem negócios, por exemplo, da moda, que administra tudo em 10 dias. Tudo para tudo nesse segmento de moda, tudo acontece em períodos de 10 dias. Eu já vi operações de moda assim acontecendo, né? Então, o giro dentro de 10 dias, em determinada situação. Na área farmacêutica, por exemplo, no varejo farmacêutico, tem produtos com giro muito rápido, mas tem outros que demoram meses para sair ali. Mas você tem que fazer um controle de giros dentro de períodos condizentes com aquele negócio. Medição, mobilização do estoque. Quanto de dinheiro eu estou mobilizando nesse estoque? Né? Normalmente é dinheiro. Também tem metros cúbicos, né? Volume, quando é uma necessidade de administrar espaço. Mas, normalmente, a medição que você faz do estoque é quanto de dinheiro, de valor, eu estou guardando nesse estoque e saber a média disso. É uma medição muito importante para você administrar o seu estoque. Um outro ponto extremamente relevante é quanto de quebra de estoque você tem. Quanto daquele risco abaixo, né, que eu assumi de não ter para produzir, não ter para entregar, não ter para vender, né, ou não ter para atender um hospital, eu estou tendo uma quebra de estoque aqui. Ou não ter sabonete num hotel, eu estou tendo uma quebra de estoque aqui. Quais são os itens, quais são as quebras que eu estou tendo? Pode ser em quantidades unitárias de quebras de estoque, né? Eu perdi muita. Ou quantas quebras eu tive, quantas vezes eu fiquei sem estoque quando eu precisei. É um tipo de medição. Alguns mensuram a quantidade que ia ser consumida versus o total, né? É uma outra forma de medição de quebra de estoque também. No varejo, a gente chama isso de ruptura de gôndola. É a mesma coisa aqui do que quebra de estoque. É a mesma medição, só que no varejo tem esse nome. Ok? Epa, tudo bem por aqui? Dúvidas? Posso ir em frente? Hein, pessoal? Pode seguir. Posso seguir? Pode. Legal. Então, agora vamos falar sobre duas formas de trabalhar com estoques, que são as mais comuns que existem. São as mais utilizadas formas de trabalhar com estoque, de você gerenciar estoque aqui. A primeira delas é a gestão de estoque por data de ressuprimento. O que é isso? De tempos em tempos específicos, né, o T1 aqui, o T2 aqui embaixo, eu vou ressuprir o estoque de acordo com uma certa quantidade. Então, eu comecei num determinado momento tendo uma quantidade de estoque, eu fui consumindo, e chegando nessa data, eu vou repor esse estoque até uma quantidade máxima. E não importa quanto tem aqui. Eu vou pegar a diferença e vou repor. Eu posso ter no período seguinte um consumo bem diferente
E quando chegar esse período, eu vou repor a mesma quantidade até chegar a esse ponto. Imagina, por exemplo, você tendo um restaurante que você vai repor essas quantidades para o hortifruti granjeiro, né? Verduras e legumes. Né? Quando chegar toda quarta-feira, e toda terça-feira e toda quinta-feira, eu vou comprar verduras e legumes. Não importa se eu tiver 5 pés de alface aqui. Quando chega aqui, eu vou passar para 10. Se aqui tiver 4, eu vou passar para 10 também aqui. Isso é uma forma de gerenciar estoque muito comum nas operações. Eventualmente, as duas principais formas coexistem. Eu tenho uma parte do estoque que eu faço assim e a parte do estoque eu faço de outra forma. Isso é muito comum nessas operações. Legal? Dúvida até aqui? Acho que esse é bem tranquilo, né? Sim, tranquilo. Esse é por data de ressuprimento. Chegou a data, eu vou ressuprir item por item. Agora, vamos falar o chamado de dente de serra, que é uma gestão de estoques por ponto de ressuprimento. Aqui tem uma complexidade um pouco maior envolvida. Né? Tem umas letrinhas aqui do lado que eu vou explicar para vocês. Aqui estamos falando de uma coluna de quantidade e aqui embaixo é por tempo. Tem uma quantidade de estoque. EP é estoque potencial, que nós já falamos antes. EMAX é estoque máximo. PR, ponto de ressuprimento. EMIN, estoque mínimo. ES, estoque de segurança. Certo? Então, aqui você vê essa aplicação direta. Eu tenho um estoque máximo num determinado momento e ele foi tendo um consumo. Quando ele chegou aqui nesse ponto de ressuprimento, eu vou comprar um lote de ressuprimento dele. E eu vou chegar no meu estoque potencial máximo que eu tenho aqui. Né? Mas só que o consumo continua existindo, porque eu tenho entre esse ponto de ressuprimento e a chegada do estoque, do que eu comprei ou que eu estou produzindo, eu tenho um tempo de ressuprimento aqui. E nesse tempo de ressuprimento, ele vai acontecer até um determinado ponto. Nesse caso aqui, foi calculado e aconteceu realmente que ele não passou do estoque mínimo. Certo? Então, ele chegou antes do estoque mínimo. E aí chegou o lote que você comprou, o lote de ressuprimento, e ele voltou para o estoque máximo. Nesse novo ciclo, mais uma vez teve o consumo e chegou no ponto de ressuprimento e você comprou um lote de ressuprimento. Só que agora o consumo aconteceu antes do estoque mínimo. E nota também que o tempo pode não ter sido exatamente igual ao tempo de ressuprimento. Meu fornecedor pode atrasar, meu fornecedor pode adiantar. Né? Então, aquilo que você planejou não necessariamente vai acontecer. E nesse caso aqui, ele chegou depois, mas meu consumo foi baixo. Então, eu estou com itens aqui acima do meu estoque mínimo. E vai entrar aqui mais um ponto, um lote de ressuprimento, que até passou do meu estoque máximo do que eu gostaria. Né? E aí eu vou ter um consumo de novo. E dessa vez ele passou do ponto de... Mais uma vez eu tenho um ponto de suprimento, comprei alguma coisa, por exemplo, produzi, mas o consumo foi acontecendo, teve um consumo alto, e ele passou do meu estoque mínimo, quando o material chegou, por exemplo. E aqui, ao chegar, meu estoque potencial ficou até menor do que o meu estoque real, ficou menor do que o meu estoque máximo. E começou um novo ciclo de consumo desse item. Só que eu consumi tanto, e até o meu prazo de chegada demorou, por exemplo, que eu extrapolei meu estoque mínimo e até tive que consumir meu estoque de segurança. Ele foi feito para isso. Ele foi feito para lidar com variações do que você tem de oferta e de demanda. E ao chegar aqui, entrou mais um lote
de ressuprimento. E assim vai acontecendo. Isso eu estou falando de um item. Imagina dezenas de milhares de itens dentro de uma empresa, tendo datas completamente diferentes, informações completamente diferentes, ciclos completamente diferentes, políticas de estoque completamente diferentes. Não dá para você fazer isso na mão. Não dá para fazer isso numa planilha com tranquilidade. Somente um RP ou um MES ou qualquer função especializada consegue fazer isso, né? Essa é uma função especializada de gestão de estoques. Não dá para fazer na mão. Tem muitos detalhes envolvidos e que você tem que administrar isso automaticamente. Legal, pessoal? Vamos aqui, estamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Mauro Oliveira, maurooliveira@espaçorp.com.br, e vocês me encontram no LinkedIn com Mauro Oliveira Online. Quero agora falar com vocês, né, tirar qualquer dúvida que vocês tenham. O que acharam da live de hoje? Tem algum ponto de dúvida, ideias que vocês queiram compartilhar, casos? A hora é essa. Não, Mauro, bem... Perdão, Márcio, pode... Não, pode falar, Danilo, pode falar, fica à vontade. Eu achei bem interessante o que eu consegui acompanhar, bem legal, né? Algumas coisas são básicas, mas de novo, né? Sempre trazendo coisas novas para a gente. Mas acho que a gente consegue contribuir com o cliente que a gente tinha, que é um gerenciamento de estoque, mas eu acho que não, é talvez mais voltado para o lote, que tinha um cliente lá que fazia, como se diz, descarte de resíduo. E aí resíduo Sim. podia ser hospitalar e tudo mais. E ele não cuidava diretamente do resíduo, mas eles cuidavam diretamente da embalagem que eles cediam para fazer o controle, né, dos resíduos. E aí, dentro da embalagem, ia o controle de lote. Aí, no controle de lote, então, na verdade, o estoque deles era separadamente, né, cada produto era único, apesar da embalagem ser padronizada, mas cada um tinha o seu número de identificação. E aí, através desse código, ele sabia onde estava, né? Porque acontecia em algumas situações, antes deles colocarem o sistema lá, deles acharem a embalagem deles jogada no meio da estrada. E depois voltava para eles, né, a culpa. E aí ele não sabia se realmente já tinha sido descartado ou não. Então aí eles implementaram o sistema lá, a gente fez esse controle rigoroso de estoque, né? Para justamente ele poder rastrear onde está e se acontecer de alguma embalagem ser extraviada, né? Eles já sabiam de onde de que caminhão foi e tudo mais, para onde teria ido. Então, esse controle, né, para esse sentido, era rigoroso, porque eles mexiam com resíduo de tóxico, né? E às vezes resto hospitalar e tudo mais, era complicado. Sim, sim. Isso acontece. Isso é mais um ponto de movimentação e armazenagem do que exatamente da gestão do estoque, né? Mas é um ponto de movimentação muito, muito relevante para esse negócio. Realmente. Agora, o Márcio botou aqui, vou precisar sair, pessoal, mas foi muito legal, construtivo o treinamento. Legal, legal, Márcio. Legal, fico feliz que tenha gostado. Mas antes de sair, consegue falar alguma dúvida, não? Algum ponto? Ou já foi? Eu acho que já foi. Que ele deixou conectado aí. Exato. Mas beleza, Danilo, isso é uma questão mais de movimentação e armazenagem que exatamente a gestão. Você notou que eu falei bastante de cálculos aqui, né? E um item muito relevante é balanceamentos. Às vezes você tem balanceamento por questão de grades, de cores, de tamanhos. Quando você tem uma loja de sapato, quando você tem uma loja de sapato, como é que você vê o desbalanceamento entre números de pés no estoque? Né? Verdade. Para fazer um lote de compras específico daquela família. Né? Isso tudo tem a ver com a gestão do estoque em si. Né? E é importante, por exemplo, numa loja de sapatos, saberem como é que está a sazonalidade envolvida, que tem tamanhos que saem mais que outros.
né? Uhum. Dependendo do tipo de produto, né? Um tênis para esporte pode sair um pé maior do que que um sapato, É né? verdade. Na época do E- calor, né, sai mais sandálias e chinelos, por exemplo, né? Na época do Na frio sai época, mais botas e tudo mais. isso, na época de final de ano, né? É. Então, tudo isso tem que ser analisado e tem que ser refletido numa política de estoque, para justamente ver a cobertura de estoque que vai ter de cada item. A política de estoque vai calcular a cobertura. Uhum. Esse é o grande ponto envolvido, né? Claro que vai ter desbalanceamento de estoque que tem que ser reposto, tem que fazer uma série de ações que tem que ser repostas. Mas a política de estoque visa gerar cobertura. Uhum. E aí tem nessa questão da grade que você falou, né? O sistema nosso tem, ele entra, né? Lógico, além da entrada do XML propriamente dito, né? Mas na entrada Uhum, tem fornecedores que mandam esses produtos discriminados, né? Então não vem lá uhum, só bota, né? Vem bota, tamanho tal, cor tal, tantas unidades. E aí tem várias. Vem um item de cada, vem, aliás, um produto em cada item. Mas tem gente que manda lá só calçados. E aí esse sim. calçado aí você tem que distribuir. Ah, veio 3 azul, veio 4 preto, e isso aí de cor 40, de tamanho 43. 42 veio 2 amarelo. Aí é onde o sistema entra para poder fazer essa distribuição, né? Exatamente, exatamente. E E, acaba. e, tem- É? e todas essas regras envolvidas, né? Você não vai conseguir fazer isso logo de imediato numa operação. Uhum, Você começa dentro de um determinado nível, vai gerando os movimentos, vai ajustando, né? sim. É uma Uhum, coisa que vai criando vida com o tempo. Entendeu? exatamente. Vai criando vida com o tempo. Legal. Danilo, alguma dúvida? Daniela, alguma dúvida? No geral, acho que é isso mesmo, Mauro. Eu vou depois dar uma conferida no vídeo, né, para focar mais, né, para poder acompanhar de maneira mais concentrada ali. Mas Uhum. o que eu consegui pegar é tranquilo. Beleza. E eu Ótimo. gostaria depois de aprofundar um pouco a questão das fórmulas. Isso aí eu não Na- costumo trabalhar, mas eu queria saber mais. eu não coloquei aqui as fórmulas, né? Porque as fórmulas de primeiro grau são mais comuns de você achar. Existem fórmulas que são mais avançadas, né, para cada um desses itens, né? Que existem operações que você, inclusive, pode fazer ajustes por tipo de operação, né? Mas, no geral, uma pesquisa simples na internet, você pega todas as fórmulas, uma lista completa das fórmulas para isso. E nos RPs, a ideia é que essas fórmulas estejam ali dentro, né? E que, com base nas movimentações, os cálculos aconteçam de forma automática. É, e, a princípio, dentro de uma operação, 4 ciclos são necessários para começar a ter validade suficiente para o RP começar a calcular, né? Então, no início, você vai ter que botar um número, especificar de alguma forma esse número, e com o tempo das operações, o sistema vai poder não ajustar isso, entendeu? Então, é uma série de fórmulas envolvidas para você calcular tudo, tudo. Tudo em gestão de estoque é calculado, tá? Tudo é calculado. Mas são fórmulas padrões, fórmulas padrão, né? Que você tem um padrão de tudo, Ok. ok? Pessoal, mais alguma coisa? Mais algum ponto que vocês queiram conversar? Não? Então, beleza. Muito obrigado pela presença. Né? Toda a nossa live foi gravada. Ela vai ser disponibilizada para todos que participaram e que se inscreveram para ela. Ok? Espero vê-los na próxima, que vai ser semana que vem, terça-feira, 11 da manhã. Um grande abraço e até mais. Ok, ó, um grande abraço, Mauro. Obrigado pelas informações aí. Sempre muito valioso o nosso encontro aqui semanalmente. Obrigado.